Existem prisões ao redor do mundo que vão além de simples instituições de confinamento. Eles são ambientes hostis, onde a luta pela sobrevivência é diária, e a violência, tanto física quanto psicológica, é parte constante da rotina dos detentos. Esse lado sombrio do sistema penal expõe situações em que a proteção supera o propósito de justiça, transformando-se em um sistema onde os direitos humanos são praticamente inexistentes. Conheça agora as 5 prisões mais perigosas do mundo e descubra histórias impressionantes que revelam as realidades brutais e chocantes enfrentadas por aqueles que vivem atrás dessas paredes. 1. Penitenciária Federal de ADX Florença, Estados Unidos. Localizada no Colorado e inaugurada em 1994, a ADX Florence foi construída com um único propósito: abrigar presos considerados de alta periculosidade e que representem uma ameaça à segurança nacional. Chamada de Alcatraz das Montanhas Rochosas, uma penitenciária foi criada após uma série de incidentes violentos em outras prisões de segurança máxima, que resultaram em assassinatos de guardas e tentativas de fuga bem-sucedidas. Aqui, a palavra isolamento é levada ao extremo. A ADX Florence possui um dos sistemas de segurança mais avançados do mundo. Cada cela é construída para que o preso tenha o mínimo de contato com o exterior. As celas são projetadas com paredes de concreto reforçadas, e as janelas são minúsculas, com apenas 10 centímetros de largura, limitando a visão do detento ao céu. Eles vivem em isolamento completo, com portas automáticas de aço reforçadas que limitam o contato com outros prisioneiros e até mesmo com os guardas. Além disso, os detentos são monitorados 24 horas por dia por câmeras de vigilância e sensores de movimento. Os presos da ADX Florence passam 23 horas por dia confinados em suas celas, saindo apenas para uma pequena área de atividade cercada de muros altos e sem vista para o mundo exterior. A rotina diária é tão meticulosamente controlada que limita a qualquer interação humana. Muitos enfrentados sérios problemas de saúde mental devido ao isolamento prolongado, levando-os a experimentar alucinações, depressão grave e, em alguns casos, tendências suicidas. A ADX Florence abrigou alguns dos criminosos mais famosos do mundo. Entre eles, estão Ted Kaczynski, Una Bomber, e Zacarias Moussalsaoui, um dos envolvidos nos ataques de 11 de setembro. A prisão é alvo de denúncias por parte de organizações de direitos humanos que argumentam que o confinamento extremo é uma forma de tortura psicológica, o que levou a diversas ações judiciais contra o governo dos Estados Unidos. O confinamento total e a privação sensorial são devastadores para os detentos. Os efeitos do isolamento são profundos e incluem alucinações auditivas, paranoia, ataques de pânico e até mesmo perda de identidade. Muitos prisioneiros relatam que o silêncio absoluto e a falta de interação humana resultam em um conflito emocional severo, levando alguns ao suicídio ou à automutilação como forma de lidar com o desespero. 2. Prisão de La Sabaneta, Venezuela. Localizada em Maracaibo, La Sabaneta é uma das prisões mais infames da América Latina. Construída para um número muito inferior ao que abriga atualmente, a prisão tornou-se um lugar caótico, onde gangues de prisioneiros tomavam o controle. Ao longo dos anos, La Sabaneta foi marcada por incidentes de extrema violência e brutalidade, revelando corrupção e falta de controle do governo venezuelano sobre o sistema prisional. La Sabaneta praticamente não possui segurança adequada, pois os guardas têm medo de entrar em áreas controladas por gangues. Muitas áreas da prisão foram tomadas pelos próprios detentos, e as autoridades só interferiram em casos de grandes tumultos. Os presos carregam armas improvisadas, como facas e até mesmo pistolas, o que cria uma tensão constante e transforma a prisão em um verdadeiro campo de guerra. A superlotação em La Sabaneta é crítica. Sem espaço para todos os detentos, muitos precisam dormir no chão ou em redes improvisadas. A falta de higiene e saneamento faz com que doenças se espalhem rapidamente, e muitos presos tenham pouco acesso a atendimento médico. A comida é escassa, e os detentos dependem de familiares para suprimentos básicos. Em 1994, um dos maiores massacres em prisões da história ocorreu em La Sabaneta,
quando um confronto entre gangues encontradas na morte de mais de 100 presos. Esse evento terrível chamou a atenção internacional para as condições desumanas na prisão, expondo a incapacidade do governo de controlar o local e proteger a vida dos detentos. A tensão constante e o medo de serem mortos tornam a vida em La Sabaneta um pesadelo. A superlotação e a exposição à violência afetam diretamente a saúde mental dos presos, que vivem em estado de alerta constante, desenvolvendo traumas severos, transtornos de ansiedade e estresse pós-traumático. Prisão de Beng Khan, Tailândia conhecida como Bangkok Hilton. A prisão de Beng Khan foi criada para confinar os criminosos mais perigosos da Tailândia. A prisão tornou-se infame por suas condições brutais e pela alta concentração de presos estrangeiros, o que atraiu a atenção da mídia internacional. Com muros altos e guardas armados, a segurança na armadura de Beng Khan. Os prisioneiros que aguardam a pena de morte são mantidos nas condições especificadas, onde estão constantemente algemados. As condições das celas são extremamente precárias, e os presos têm pouco movimento, o que contribui para uma atmosfera de opressão constante. Os detentos de Beng Khan enfrentam condições desumanas. Eles dividem pequenas celas com itens de outros presos e têm acesso limitado a comida e água potável. A falta de condições sanitárias faz com que a prisão seja um local propício para a prevenção de doenças, e o acesso à saúde é mínimo. Um dos casos mais notáveis foi o de David Macmillan, um cidadão australiano que conseguiu escapar de Beng Khan em 1996. Sua fuga atraiu grande atenção da mídia e revelou deficiências na segurança da prisão, desafiando a concessão do local. As condições de confinamento, a falta de higiene e o tratamento severo causam grande sofrimento psicológico aos presos. Muitos desenvolvem transtornos de depressão profunda e uma sensação de desespero constante, o que afeta a sua capacidade de suportar a sentença. Prisão de Gitarama, Ruanda. A prisão de Gitarama foi construída originalmente para abrigar cerca de 600 prisioneiros. Após o genocídio em Ruanda, no entanto, a superlotação se tornou um problema grave, e a prisão passou a acomodar centenas de pessoas, incluindo suspeitos de crimes de guerra. A estrutura de Gitarama é extremamente precária, sem capacidade de acomodação ou grande número de presos. A segurança é praticamente inexistente, e muitos prisioneiros vivem ao ar livre, com poucos recursos e instalações sanitárias. A superlotação em Gitarama é insuportável, os prisioneiros ficam de pé durante dias, sem espaço para deitar. A falta de acesso a cuidados médicos e o pouco saneamento realizado em um ambiente onde a gangrena e outras doenças graves se espalham rapidamente. Com as condições deploráveis, relatos de canibalismo entre os presos chocaram o mundo e revelaram o extremo desespero que os detentos enfrentaram para sobreviver. Viver em um espaço tão superlotado e insalubre leva os presos a um estado mental de trauma permanente. A luta constante pela sobrevivência e a falta de dignidade levam muitos a desenvolver quadros graves de transtornos mentais. Penitenciária de Black Dolphin, Rússia. História. A prisão de Black Dolphin está localizada na fronteira entre a Rússia e o Cazaquistão. Reconhecida pela alta segurança, Black Dolphin é conhecida por sua brutalidade e por abrigar os criminosos mais perigosos do país. Estrutura e segurança. A segurança é severa, e cada prisioneiro é monitorado o tempo todo. Os presos são transportados, vendidos e fechados em celas de segurança máxima, sem nenhum contato com outros detentos. Condições de vida. Os presos vivem em confinamento extremo, com monitoramento constante. Eles têm pouca liberdade de movimento e são obrigados a cumprir uma rotina disciplinada. Casos e incidentes famosos. Black Dolphin abrigou terroristas e assassinos em série, e nenhum preso conseguiu escapar. A prisão é temida por sua segurança rigorosa e disciplina brutal. Impacto psicológico. O isolamento e a disciplina rigorosa deixam os presos em um estado de submissão total.
A falta de contato humano e o monitoramento constante geram um impacto psicológico severo, levando a crises de pânico, depressão e colapso emocional. Essas prisões simbolizam o lado mais sombrio da justiça, onde as condições extremas e o isolamento perpetuam o sofrimento e questionam a ética de punir além dos limites impostos pela própria sentença. A brutalidade desse sistema revela uma realidade cruel, onde a sobrevivência é uma luta diária e a saúde mental é o preço pago pela reclusão. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Junte-se a nós na próxima vez para mais histórias que moldaram o nosso mundo. Obrigado por assistir.